Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para ministrar para vocês uma aula de redação. O que eu quero hoje, o que eu busco, é falar um pouco dos critérios de redação. É claro que os temas são importantes e o aluno muitas vezes fica na ânsia de querer acertar o tema que vai ser do Enem. Mas eu quero dizer de antemão para vocês que isso é bobagem, porque quando o aluno está preparado do ponto de vista estratégico e dos critérios de redação básicos, ele não se preocupa com a temática. Qualquer temática que aparecer para ele ou para ela vai ser fácil desenvolver esse tema, não vai ser difícil. Então, tentar acertar o tema é como tentar acertar na loteria. É claro que algumas pessoas, alguns professores, algumas pessoas mais experientes, ou por sorte mesmo, já falaram sobre o tema e acabou caindo esse mesmo tema. Mas isso não é regra, isso é uma exceção. Então, nós vamos trabalhar para que vocês possam desenvolver os textos da melhor forma possível, a partir dos critérios estabelecidos de cada uma das partes que foram elencadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio, e a partir disso, sim, a gente obter uma nota de 0 a 1000. Se isso vai valer ponto, vai valer nota em relação às aulas, né, ao bimestre, isso é algo que a gente vai discutir na aula síncrona. Mas o mais importante vai ser esse retorno, esse feedback que eu vou dar para vocês a partir do momento que eu estiver lendo cada texto e analisando. Eu quero começar a partir da observação 2 que eu fiz quando eu lancei temas para discussão no Google Meet e lancei no Google Classroom. Eu coloquei o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores. Então, o primeiro ponto a se destacar aqui é isso. No Exame Nacional do Ensino Médio, você não pode desprezar os textos motivadores. Esses textos motivadores é que são as molas propulsoras para o desenvolvimento do tema. E o que é isso, professora? Você precisa, de alguma maneira, fazer menção a esses textos motivadores sem copiar. O que é uma tarefa, às vezes, não muito fácil, porque o aluno tem uma facilidade muito grande de copiar. Mas extrair aquilo que é mais importante de um determinado ponto, de um determinado texto, e a partir disso desenvolver suas próprias ideias, isso nem sempre é fácil. Então, você observar os textos motivadores é nada mais, nada menos do que você fazer a leitura atenta, pegar as ideias principais e, a partir dessas ideias principais, desenvolver suas próprias ideias. Então, aqui está dizendo, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, o que eu fiz foi, na verdade, uma cópia
do que está no Exame Nacional do Ensino Médio, porque ele pede os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. E os conhecimentos construídos ao longo de sua formação não precisa estar restrito à língua portuguesa. Eu costumo muito dizer para os meus alunos que recorram a textos de filosofia, de sociologia, textos na área de humanas e até pensamentos de pessoas que foram da área de exatas, pensamentos importantes, ideias importantes, e façam as devidas citações, porque as citações no texto dissertativo argumentativo, elas enriquecem o texto, deixam o texto mais rico, ou seja, é uma estratégia de argumentação. Porque o texto dissertativo argumentativo, ele nada mais é que um texto que busca persuadir o interlocutor. E se eu quero persuadir o meu interlocutor, eu tenho que estar munido de estratégias. E essas estratégias, uma delas pode ser o recurso da citação. Eu faço citação de Sartre, de Aristóteles, de Platão, de outros teóricos que foram importantes, filósofos, sociólogos, Bauman, ao longo da trajetória humana e que fizeram história e que foram pessoas consideradas pessoas importantes. Até de um literato, sim, por que não? Existem muitos literatos que eram envolvidos em questões políticas e eram muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem instruídos. E pegar uma citação de um literato pode ser uma boa estratégia de argumentação. Tá certo? Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema em questão. Então, 2 pontos aqui para se considerar. Eu não posso escrever, obviamente, um texto que traga de alguma maneira aspectos da narração e da descrição e da injunção, texto injuntivo, texto narrativo, texto descritivo. Eu preciso trazer apenas do texto dissertativo argumentativo, aquele em que eu tenho uma tese na minha introdução, um tópico frasal, eu tenho um argumento 1, argumento 2, argumento 3, ou somente 2 argumentos. E em cima desses argumentos eu vou desenvolver as minhas ideias. E eu vou trazer depois uma proposta de solução para o problema. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o texto dissertativo argumentativo, ele não pode destoar. Em algum momento que você estiver fazendo uma citação, por exemplo, você não pode ser descritivo demais. Você pode até trazer uma descrição, algum aspecto da descrição, que eu quero dizer, mas não uma descrição por completa, porque vai destoar daquilo que está sendo solicitado aqui. E aí diz modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, esse texto ele não pode ter erros gramaticais. Então, para isso, você vai escrever o texto e depois você vai fazer um rascunho ou um resumo, passar a limpo o rascunho. Porque quando você passa a limpo o rascunho, você mesmo é o corretor do seu texto. Você mesmo corrige
as possíveis falhas que você foi identificando e que você sabe que está incorreto. E que às vezes pela pressa você só foi analisando as ideias ali, analisando o texto, desculpem, e desenvolvendo as ideias, e somente depois você vai se preocupar com aspectos formais da língua portuguesa. Mas isso é de fundamental importância que você traga para o texto, porque o seu texto vai ser considerado um texto limpo, que a gente chama. E um texto limpo, ele é um texto isento de erros gramaticais. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A proposta de intervenção, ela deve aparecer e ela geralmente é composta de 3 itens. Você apresenta a proposta de intervenção e em 3 itens você esmiuça essa proposta de intervenção. Isso só vou saber se vocês fizeram quando eu ler o texto de vocês e perceber se vocês estão por dentro da proposta de intervenção ou se vocês só colocaram um item, 2 itens, não colocaram nenhum item, colocaram os 3 itens dentro daquela proposta ali. Que respeite os direitos humanos, não pode ferir, não pode ter xingamentos, não pode ser agressivo, não pode ser insano. Do ponto de vista da cordialidade, eu preciso ser cortês, eu posso fazer uma crítica, mas essa crítica ela não pode ser ferrenha a ponto de ferir os direitos humanos. Desejar a pena de morte, por exemplo. Desejar a pena de morte seria ir de encontro aos direitos humanos e já não poderia entrar como proposta de intervenção para o problema, tá? Eu coloquei 3 temas para vocês pensarem, fazerem uma pesquisa apurada e a partir disso desenvolver um texto, desenvolver um tema. Mas eu quero dizer que eu estou nesse período de aulas remotas, eu estou flexível. Se você escrever um texto, mesmo que não tenha sido com um desses 3 temas, eu vou ler esse texto para ver como é que você está antes do Enem. Isso é de fundamental importância e é minha obrigação como professora do ensino médio. O primeiro é a preservação da saúde mental no mundo globalizado. A gente vive num mundo em que as pessoas não se importam umas com as outras. A gente vive muito o lado econômico. A gente vive muito as desigualdades sociais, elas que imperam no mundo globalizado. E nesse mundo globalizado, em que as desigualdades sociais elas imperam, as pessoas com transtornos mentais, as pessoas que são acometidas de certos transtornos, elas têm aumentado. Ou pessoas que não apresentavam nenhum transtorno, agora apresentam. Depois da pandemia, isso piorou de maneira considerável. Hoje eles pegam os residentes de psiquiatria para atender pessoas com transtornos mentais. E a saúde mental, ela é de fundamental importância para que a sociedade progrida. Porque se nós tivermos uma população doente, jovens doentes, quem vai gerir o mercado de trabalho? Quem vai gerir as finanças? Quem vai estar nos postos, nos cargos de trabalho? Então, a gente precisa ter uma saúde, uma população com a saúde mental equilibrada, não desequilibrada, para que eles possam ir bem.
E aqui no texto 1 era uma charge que a pessoa estava completamente decaída. E eu me lembro muito bem da depressão. Porque a depressão faz isso nas pessoas. Ela faz com que a pessoa tenha vontade de ficar o tempo todo na cama, dormindo, isolada do mundo, não querendo participar das atividades diárias, não querendo ter contato com pessoas. E aí na charge dizia: ei, relaxa, é só uma brincadeira. Nossa, como é sensível, não precisa se ofender assim. Alguém dizia, pessoas diziam. Por quê? Porque as pessoas não entendem os transtornos mentais. As pessoas não compreendem que a saúde mental é vital para a nossa sociedade, no mundo globalizado. E aí, no segundo ponto, dizia: que crueldade duvidar do sofrimento dos outros. Os transtornos mentais, eles causam muito sofrimento à população, à família da população, principalmente se a população for carente e não tiver uma condição financeira, porque os postos em que atendem pessoas com doenças mentais, com doenças psiquiátricas, cada vez mais têm sido reduzidas. Ao invés de serem ampliadas, têm sido reduzidas pelo Sistema Único de Saúde. E isso é um absurdo. Isso não deveria acontecer, mas acontece. Então, é algo para a gente se pensar, refletir e ter mais compaixão desse tipo de pessoa. Tá certo? Aí, tem alguns textos aqui